pretendia era o fim da democracia, era um golpe militar, era a volta da tirania, a volta da ditadura, a supressão dos direitos políticos. Não foi um domingo no parque. Os acontecimentos em 8 de janeiro de 2023 devem ser tratados como o que realmente são para a história do Brasil. Uma tentativa criminosa de causar o caos por parte de um grupo de terroristas bolsonaristas, a fim de possibilitar um golpe de Estado com intervenção militar. Uma ação planejada durante meses, montado para disfarçar a real intenção golpista por trás da infame invasão às sedes do Executivo, Legislativo e Supremo Tribunal Federal em Brasília. A destruição dos prédios e monumentos públicos mirava romper com a ordem democrática do Brasil, usando o discurso de ódio e a selvageria dos golpistas como instrumentos para uma tentativa criminosa, felizmente fracassada, de abolir o Estado democrático de direito. O Estado de Direito prevê um ordenamento jurídico dentre as suas definições, que impõe limites às ações daqueles que ferem as leis ou tentam subvertê-las. O Estado de Direito usa esses limites para impedir arbitrariedades. Todas as medidas tomadas contra aqueles que cometeram os ataques são constitucionais e estão à altura da violência executada. Chegando agora na esplanada dos ministérios, os patriotas, donos desse país. De quem que a senhora é a esposa mesmo? Do general Vilas Boas. A esposa do general Vilas Boas. Tá aqui o primo aí, ó. Os ônibus, as caravanas estão saindo do país inteiro! Do país inteiro! Estão chegando! Nós vamos sitiar Brasília! Nós vamos cercar os 3 poderes! O que aconteceu no dia 8 não começou no dia 8. O dia 8 é o ápice de um movimento, de uma tentativa de desestabilizar as instituições brasileiras que ocorreu ao longo dos 4 anos do governo Bolsonaro. Tentaram, no dia 12 de dezembro, tumultuando a diplomação do presidente Lula. Tentaram no dia 24 de dezembro, explodindo o aeroporto de Brasília. Os acampamentos militares, ou na porta das instituições militares, eram acampamentos que tinham esse intuito. Então o dia 8 ele não está desconectado de uma visão estratégica. Importante acentuar isso. Havia um plano. Manifestação na frente de quartel, pedindo golpe militar, pedindo volta do AI-5, pedindo a quebra do regime democrático, pedindo o fechamento de poderes, é crime. A extrema-direita usou esses ativistas que se julgam patriotas para ocultar os financiadores e os verdadeiros mentores golpistas. Mera massa de manobra. Aqui é a casa do povo, porra! Aí, cabeça de piroca! O Brasil é nosso, porra! O 8 de janeiro não é um episódio isolado. É como se fosse o ápice de algo que a gente via e de algo também que ninguém via. Todos, absolutamente todos, que atuaram para esse evento golpista, para essa tentativa de golpe, para essa tentativa de quebra do regime democrático, todos que atuaram serão responsabilizados. Não há dúvida de que aqui foi o prédio em que o ódio se manifestou da maneira mais devastadora, uma espécie de uma fúria por anos de desrespeito institucional, de ofensas e de desapreço à democracia. Mas o que é preciso é desenrolar do dia 8 para trás, para a gente chegar a esta máquina que tentou desmontar a democracia, que é um fato. Acho que isso não é negado por ninguém em sã consciência. É necessário voltar no tempo e construir um caminho lógico a partir de fatos e evidências concretas que possamos seguir em busca das respostas para o que realmente importa. Por que isso aconteceu e a quem interessava essa intentona? E isso nos leva a um personagem central, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro.
Segundo o professor João César de Castro Rocha, em seu livro Guerra Cultural e Retórica do Ódio, Bolsonaro, considerado pela imprensa como um excêntrico deputado do baixo clero, conseguiu mobilizar um fenômeno de massas conhecido como bolsonarismo, que o elegeu presidente da República em 2018, em um movimento muito bem orquestrado e planejado pela extrema-direita brasileira rumo ao Palácio do Planalto. A trajetória do capitão Bolsonaro no Exército foi repleta de incidentes. Em 1986, ele publicou um artigo na revista Veja intitulado O Salário Está Baixo, rompendo com uma regra do Exército e das Forças Armadas, que é o impedimento de um oficial realizar manifestações públicas de caráter político, tendo sido preso por essa indisciplina. No ano seguinte, em 1987, a mesma revista Veja fez uma importante denúncia. Havia um grupo de oficiais do Exército que planejava uma série de atentados à bomba para obrigar o alto comando do Exército a aumentar os salários em 60%. O capitão Bolsonaro foi indiciado como um dos autores desse plano. Em 1988, o Superior Tribunal Militar o impediu de permanecer nas fileiras do Exército. Foi vergonhosamente reformado e, na mesma época, iniciou sua carreira política. O ex-presidente general Ernesto Geisel, um dos militares que comandou o Brasil na época da ditadura, afirmou literalmente: Bolsonaro é um caso completamente fora do normal, inclusive um mau militar. Foi uma imagem tão forte que fez com que ele fosse impedido por muito tempo de retornar à Academia Militar das Agulhas Negras, onde se formou, bem como entrar nas demais repartições militares, a fim de que não criasse um clima de má influência para as tropas. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia. Não funciona. E tenho certeza que pelo menos 90% da população ia fazer festa e bater palma, que não funciona. O Congresso hoje em dia não serve pra nada, xará. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Começando com o FHC. Me desculpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Golpe de Estado? Tortura? Matar 30 mil pessoas? Fechar o Congresso? Guerra civil? Eu assisti ao vivo, não acreditava, 1999. Ele dizia que apoiava a tortura, ele diz: você sabe que eu apoio a tortura. Que o mal da ditadura militar é que tinha matado pouco, tinha que matar pelo menos 30 mil pessoas e começaria com o presidente, Fernando Henrique Cardoso. Essa é uma lição tão importante para a história do Brasil. Eu fico feliz de ter a oportunidade de falar desse episódio. O Jair Messias Bolsonaro aprendeu a lição. Quanto mais escandaloso, quanto mais bizarro, mais visível. Estamos falando de 1999. Aí começou o ovo da serpente. A carreira política de Bolsonaro mudou com a sua oposição radical à Comissão Nacional da Verdade, instituída pelo Estado brasileiro para investigar as graves violações de direitos humanos ocorridas durante a ditadura militar no Brasil e que se propunha a esclarecer as mortes e desaparecimentos motivados por questões relacionadas à perseguição política. Essa comissão não quer a verdade. Essa comissão quer a calúnia. A partir desse momento, passou a ser visto pelos militares como um deputado radical anticomunista, alguém em quem se poderia confiar no futuro. E passou a defender de maneira absolutamente aguerrida o legado da ditadura militar, negando tudo que a comissão demonstrava de maneira inequívoca, como sendo a demonstração clara de que as Forças Armadas recorreram à tortura sistemática como forma principal de repressão, não à luta armada, mas a qualquer dissidência política.
Em 2011, Bolsonaro candidatou-se à presidência da Câmara dos Deputados com um discurso de forte oposição ao poder executivo e já citava o inexistente, embora famoso, kit gay, tema da pauta dos costumes e da ideologia de gênero que retornou com força total na campanha de 2018, provocando um autêntico furacão eleitoral por meio de correntes de redes sociais apoiadas em informações falsas. Jovens parlamentares, este ano está sendo distribuído em escolas públicas do primeiro grau um kit gay de estímulo ao homossexualismo e à promiscuidade. Quem já teve, por exemplo, acesso ao que diz o projeto do Executivo que trata da Comissão da Verdade? Na verdade, uma comissão da mentira. Isso contribuiu para que o deputado, que tinha sua imagem ligada às forças de segurança e às forças armadas, começasse a ampliar seu horizonte político, baseado em um discurso exageradamente conservador. Sua postura como crítico radical da Comissão Nacional da Verdade foi o passo fundamental para que ocorresse a improvável reaproximação com o alto comando das Forças Armadas, cujo apoio era necessário em sua trajetória rumo ao Palácio do Planalto. Em 2014, 2 fatos foram decisivos no seu caminho. Em fevereiro, o deputado Bolsonaro candidatou-se à presidência da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, um gesto aparentemente incoerente com sua própria trajetória política e pessoal. Quando eu falo em pena de morte, é que uma minoria de marginais não são excluídos, são vagabundos. Ninguém tem o prazer de ter um filho gay, ou alguém tem, ou uma filha lésbica. Olha, não é porque o cara faz sexo com seu órgão excretor, ele vai ter que ser melhor do que os outros. Eu fui num quilombola em Eldorado Paulista. Olha, o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu sou estuprador agora. Olha, jamais estuprar você porque você não merece. Olha, eu espero que não. Eu te dou outra. Dá que eu te dou outra. Dá que eu te dou outra. Dá que eu te dou outra. Fica aí, Maria do Rosário. Fica. Há poucos dias tu me chamou de estuprador no Salão Verde e eu falei que não estuprar você porque você não merece. Fica aqui para ouvir. Comissão da Verdade. Vou aproveitar e falar um pouquinho, né? Sobre Dia Internacional de Direitos Humanos. No Brasil é o Dia Internacional da Vagabundagem. A fim de se descolar da imagem corporativista em prol das Forças Armadas, usou essa estratégia para se projetar como defensor da família brasileira, ao reivindicar uma pauta de costumes que foi abraçada com força, principalmente pelo eleitorado evangélico. Por isso, a candidatura à Comissão de Direitos Humanos e Minorias foi tão importante. No final do ano, em uma eleição marcada por um clima muito acirrado entre Dilma Rousseff e Aécio Neves, Jair Bolsonaro foi o deputado federal mais votado no Rio de Janeiro. Reelegeu-se com aproximadamente 500 mil votos. Os ventos começaram a mudar. Uma mudança plantada desde 2010, quando se tornou um feroz crítico à Comissão da Verdade. Apesar de se apresentar como um autêntico ponto de fuga, a partir da insatisfação que culminou nas manifestações populares de 2013, um forte sentimento antissistema, é importante ressaltar a lamentável justificativa do seu voto para permitir a abertura do processo de impeachment da então presidente da República, Dilma Rousseff. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. O elogio que fez a um abjeto torturador é o retrato de sua própria personalidade política. E o mais surpreendente é que ele tenha sido considerado como representante desse movimento antissistema, após ter sido um dos que mais defendeu todas as vantagens e benesses que os deputados recebem do poder legislativo sem nenhum constrangimento. Esse discurso religioso da família brasileira, baseado num conjunto de desinformações e inverdades, como, por exemplo, o kit gay, né? A ideia de que a escola estava decidindo pela sexualidade do seu filho, foi uma tentativa de recuperar, resgatar o apoio do eleitorado conservador a partir de algumas ficções, algumas fantasias que foram criadas a partir de uma estratégia de comunicação para despertar o pânico moral
desse segmento conservador do eleitorado brasileiro. Essa mobilização da família, da lei e da ordem, são elementos bases do fascismo. Tanto o fascismo na Itália, lá com Mussolini, como a ação integralista brasileira que a gente teve aqui no Brasil. O próprio lema do Bolsonaro, Deus, Pátria e Família, está muito vinculado ao lema integralista aqui no Brasil do fascismo. Então, não é uma novidade. Pouca coisa no Bolsonaro é novo. Ele só utilizou de novas táticas comunicacionais, mas apostando numa fórmula que já tinha funcionado antes. Não só do fascismo brasileiro, como do Donald Trump, Orbán na Hungria. Essa internacional fascista, ela se articula muito bem e tem conseguido bons resultados ao redor do mundo. Se a gente olhar, por exemplo, isso há mais de 100 anos o Freud dizia no Psicologia das Massas que as Forças Armadas e as igrejas são dois espaços de construção de massas coletivas que podem ser mais facilmente capturadas e instrumentalizadas para projetos políticos. O bolsonarismo vai fazer isso. E nesse sentido, se aproxima, obviamente, dos movimentos fascistas do século XX, onde diziam Deus, Pátria e Família. O que a gente vê é um pouco a reprodução dessa fórmula. Não por acaso o Bolsonaro interpelava a população com esse mote, Deus, Pátria, Família, e ele adiciona o liberdade, porque é uma questão conjuntural dos nossos tempos. Esse também é um padrão dos fascismos históricos. Eles precisam de uma sensação de revolução constante. As massas precisam de mobilização, elas precisam ter a impressão de que elas são oposição, que elas são contra todo o sistema. Bolsonaro se colocou como oposição sendo presidente da República. É um padrão também do fascismo conseguir se colocar como o paladino da revolução, da transformação radical que a sociedade supostamente precisa, que vai contra tudo e contra todos, que se vê o tempo inteiro impedido pelo sistema, pelas instituições. Esse falso discurso antissistema, explorando o grande sentimento antipetista em função do desgaste pelo esquema de corrupção investigado e revelado pela Operação Lava Jato, foi uma junção decisiva para o seu êxito eleitoral em 2018. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos! Essa retórica, esse discurso populista cheio de viés ideológico, pertence a um conjunto de ações que podemos definir como guerra cultural. Esse comportamento típico da militância bolsonarista representa o eixo de sua visão de mundo de forma maniqueísta, ou seja, bipolarizado, e é o motor de sua ação política. De um lado, o bem, o mito, o salvador da nação, e de outro, o mal, representado por todos os inimigos que devem ser eliminados. E nós vamos, num curto espaço de tempo, mandar embora o comunismo do Brasil. Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria. Metralhada! Vai tudo vocês pra ponta da praia! Mas para compreender como a guerra cultural bolsonarista se formou, precisamos primeiro entender como esse conceito historicamente foi inserido no discurso político e no cenário político partidário. Mussolini já fazia uso desse recurso, ao afirmar que o comunismo faria todos perderem suas casas e empregos se não o seguissem como líder supremo, herdeiro da glória do antigo Império Romano que levaria a Itália de volta a seus dias de grandeza. Hitler seguiu o mesmo caminho, implantando suas ideias baseadas na eliminação dos judeus para garantir a supremacia ariana do povo germânico. Era fácil culpar os judeus por todos os problemas da Alemanha, bem como pela derrota na Primeira Guerra Mundial. Em 1992, nos Estados Unidos, com George Bush presidente concorrendo à reeleição, um opositor republicano chamado Pat Buchanan, conhecido por ser um medíocre comunicador reacionário de extrema-direita, obteve mais de 20% dos votos nas primárias, defendendo um comportamento conservador. Yes, we disagreed with President Bush.
But we stand with him for the freedom to choose religious schools. And we stand with him against the amoral idea that gay and lesbian couples should have the same standing in law as married men and women. Esse é o discurso ideal para se compreender o movimento bolsonarista. Ele é conhecido como Cultural War Speech, o discurso da guerra cultural. Pat Buchanan defendia a ideia de que não se tratava mais de uma eleição presidencial e nem de uma disputa política. Se tratava, de fato, em salvar a alma da América, exatamente como Donald Trump faz. There is a religious war going on in this country. It is a cultural war as critical to the kind of nation we shall be as the Cold War itself, for this war is for the soul of America. Este é o ponto central. Guerra cultural pode ser entendida como fundamentalismo na prática. Tanto para os conservadores norte-americanos quanto para os bolsonaristas, a ideia é de que somente eles entendem o verdadeiro espírito do povo, conhecem as necessidades da nação. E todos aqueles que se opõem a essa ideia essencial não são vistos como adversários políticos, mas sim como infiéis, traidores, inimigos que devem ser marginalizados e combatidos. Tudo baseado em discursos absurdos e muitas vezes mentirosos. Vamos fazer o Brasil para as maiorias! As minorias têm que se curvar às maiorias! A lei deve existir para defender as maiorias! As minorias se adaptam ou simplesmente desaparecem! A guerra cultural permite à extrema-direita e aos governos totalitários alcançar poder político em todo o mundo, sobretudo a partir de uma pauta de costumes e de uma constante invenção em série de inimigos imaginários. Dessa forma, ao aparelhar as forças policiais, o legislativo e o judiciário, fazendo com que tudo funcione a seu favor, o projeto de poder se mantém à base de discursos fantasiosos, repressão e muita desinformação. Mas como no fundamentalismo, que pressupõe deter a verdade absoluta e não deixa espaço para a negociação e nem para o diálogo, a questão deixa de ser meramente política. Somente existe espaço para a imposição de uma visão do mundo. A extrema-direita radicaliza, porque a extrema-direita deseja eliminar o outro, desaparecer com o contrário, reduzir o mundo a uma mímesis de si mesma, a um monótono espelho que reproduz apenas a própria imagem. Guerra cultural, porque aqui surge o paradoxo principal. Quanto mais forte o trumpismo, maior o fracasso da administração Trump. Quanto mais potente o bolsonarismo, mais impotente o governo Bolsonaro. Porque a guerra cultural tem como base a produção contínua de narrativas que visam gerar inimigos imaginários. Inimigos imaginários que criam um ódio que mantém a militância permanentemente mobilizada, 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque não há amálgama mais poderoso na história humana do que o ódio. Se o Bolsonaro não tem reparos em se utilizar da mentira e do ódio e do medo, obviamente a mensagem dele vai ser muito mais potente. Ele coincide isso com uma infraestrutura das redes sociais muito proclive a facilitar esse tipo de discurso agressivo e polarizador. Atacar minorias, dividir a sociedade, aplicar a cartilha populista de dividir o povo entre aqueles que o apoiam e membros como externos ao povo, que são os diferentes, as pessoas que militam por mudança social, as pessoas que militam por dignidade, por independência na sua orientação sexual, na sua definição de gênero. Tudo isso é uma pauta muito explosiva de costumes que ajuda a polarizar a sociedade. A partir de 2014, o Bolsonaro, ao se apresentar como tentativa de líder da Comissão de Direitos Humanos, ele entra nesse discurso da extrema-direita global que já estava circulando em outros países, de combater, digamos, agendas progressistas em relação a direitos de minoria. É interessante a gente pensar, que o bolsonarismo ele se baseia numa inversão de papéis, Se fala que defende a democracia, se fala que defende a liberdade de expressão, mas na verdade
se tentou um golpe de Estado, né? A mídia sempre esteve presente, especialmente ligada ao que se entende historicamente por fascismo. Na época de Hitler e Mussolini, o rádio. Na época da ditadura civil-militar brasileira, se entendê-la como fascista, a televisão. Contemporaneamente, as redes sociais. O bolsonarismo, a extrema-direita, soube usar essas ferramentas, e essas ferramentas também estiveram ao lado da extrema-direita, alinhadas a ela, para promover agitação, confusão, conflito e o que se entende também por polarização. Então, as redes sociais, eles conseguiram isolar esses grupos de uma forma que mensagens desinformacionais avançassem muito mais rápido e sem o controle, e sem o mínimo controle. Então, eu vejo nas redes sociais como um dos principais fatores para essa radicalização de boa parte da sociedade brasileira. Hoje, as redes sociais não têm pano de fundo comum. Você vive em bolhas cada vez mais moldadas pela necessidade de confirmar a sua crença, o seu argumento, a sua religiosidade, o seu preconceito. Então, essa captura da audiência política a partir dessa lógica de bolhas instituídas em redes sociais faz com que você fique desconectado de uma visão mais ampla. Então, você cria uma cadeia de manipulação de mais longo prazo. O bolsonarismo, enquanto eixo central do governo Bolsonaro, pode ser traduzido pela guerra cultural. Por isso mesmo, a administração do país nunca chegou a ser minimamente racional no sentido de governabilidade. O paradoxo do bolsonarismo tanto permitiu a vitória eleitoral em 2018, quanto anunciou a ruína da administração pública. A tragédia humanitária pela qual passamos durante a pandemia de Covid-19 é diretamente resultante deste paradoxo, do bolsonarismo que triunfa e do governo Bolsonaro, que nunca chegou a se constituir de fato enquanto governo. A oitava economia do mundo, a maior potência da América Latina, Brasil, não se pode governar tais países com base em fake news, teorias conspiratórias e visibilidade nas redes sociais. É preciso governar com fatos, é preciso governar com análise, é preciso governar com diagnósticos precisos das necessidades objetivas da população. A incapacidade de considerar dados objetivos se refletiu na dificuldade em compreender e enfrentar os problemas da nação, como no caso da pandemia. E isto se deu em função da onipresença constante da guerra cultural. E o discurso do ódio é a forma de manter a chama acesa dessa guerra cultural em todas as frentes. Tudo agora é pandemia. Tem que acabar com esse negócio, pô. Lamento os mortos, lamento. Tem que deixar de ser um país de maricas, pô. A concepção de mundo bolsonarista é maniqueísta, ou seja, um mundo bipolarizado e dividido entre poderes opostos e incompatíveis. Os que são a favor de Bolsonaro e os que são contra ele, tidos como inimigos da pátria, que devem ser destruídos. Essa concepção não parece tão familiar para quem conhece ao menos um pouco da história recente do mundo? Nós tivemos muitos problemas em relação a no geral, a uma verdadeira incitação criminosa por várias autoridades públicas contra o Supremo Tribunal Federal. E o ápice disso foram manifestações no dia 7 de setembro de 2021. Foram as manifestações mais graves, onde se incitou realmente, eu diria, agressões físicas até ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Dizer a você que
conseguiu capitanear um momento de desesperança nacional, mas também de raiva que o brasileiro tinha, se apresentando como eu sou diferente disso que tá aí, eu não sou, sou anticomunista, mas também não sou que nem essa direita tradicional. Eu vou fazer tudo que for necessário para salvar o país do comunismo, do globalismo, e ele conseguiu tocar num ponto que a população se viu representada como essa pessoa simples, essa pessoa de família, que... Tanto que na primeira eleição de 2018, ele nem focou tanto nesses ataques misóginos. Claro, utilizou muito do kit gay, de todo o seu histórico, mas ele focou muito mais nessa pessoa que iria salvar o Brasil e que se apresentava como um líder de uma família tradicional brasileira, seja o que isso for dentro do ideal do bolsonarismo. A bandeira em defesa da família, da pátria, da propriedade, não é mesmo algo novo. Nem é algo somente restrito aos anos 60, no tempo do golpe promovido pela ditadura civil-militar brasileira, em 1964. Isso já está colocado no texto de Karl Marx, no 18 Brumário, em que já estava se falando disso, dentre os movimentos reacionários, antipopulares, antirrevolucionários, antidireitos das pessoas. Essa bandeira ela é sempre invocada quando uma determinada classe se sente ameaçada pelo mais comum, mais elementar direito reivindicado. E aí a gente mostra o poder de dois elementos principais na estratégia e na tática política bolsonarista. Por um lado, a importância de entender a comunicação dos nossos tempos via as redes sociais, o que a gente costuma chamar da disputa de narrativas, e a construção desse personagem. E ele constrói esse personagem que tinha mais de 20 anos de Congresso como antissistema, utilizando outros elementos, como, por exemplo, uma linguagem vulgar, uma linguagem antissistema, o que a gente costuma dizer, operadores políticos muito úteis para esses tempos de polarização e muito úteis nessa briga na construção narrativa, que são o ódio e o medo. Então o ódio e o medo são impulsionadores do discurso bolsonarista, porque, de novo, os estudos psicológicos mostram que são, digamos assim, os gatilhos emocionais mais poderosos do ser humano. O golpismo torna-se a única forma bolsonarista de governar. Não é preciso fazer um grande esforço para compreender o bolsonarismo como um movimento reacionário de massas alinhadas à extrema-direita e, sobretudo, identificar que a tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2023 reflete fielmente o próprio modo de ser e pensar de Jair Messias Bolsonaro. O caráter golpista pode ser comprovado a partir de março de 2020, quando ele incentiva e apoia uma série de manifestações a seu favor, cujas principais reivindicações eram a extinção do Supremo Tribunal Federal, o fechamento do Congresso, o retorno do nefasto Ato Institucional número 5 e a intervenção militar com Bolsonaro no poder, com o objetivo de, por mais inacreditável que isso possa parecer, defender a democracia. Vamos acabar com o cocô no Brasil! O cocô é essa raça de corrupto e comunista! Eu acabei com a Lava Jato, porque não tem mais corrupção no governo. Eu só nego tudo que for possível. Quando acaba a saliva, tem que ter pólvora. A minha especialidade é matar, pô. Sou capitão de artilharia. Acabou, porra! O espetáculo precisa ser feito o tempo inteiro para que se possa envolver o poder com a áurea, com a fantasia de que ele está legitimado por todos e todas. Quando, na verdade, ele é construído sobre uma grande ficção, uma grande estratégia vazia, com objetivos talvez econômicos e só. Existe uma estratégia cognitiva nesse uso, né, que se chama de discurso do choque, discurso do enfrentamento, que é desumanizar o seu oponente. O Olavo de Carvalho, ele falava muito disso, né? De como não é possível discutir com alguém de esquerda, discutir com alguém comunista, porque o nível da discussão é o nível da igualdade, é o nível em que você ouve, mesmo quando discorda, você ouve e você rebate no que você discorda. Mas quando a estratégia é não ouvir, quando a estratégia é desumanizar, quando a estratégia é calar,
essa é uma estratégia de guerra. É isso, é destruir o outro enquanto um agente portador de dignidade. A extrema-direita é incompreensível no mundo todo, não apenas no Brasil, se nós não entendermos que ela opera por meio de um poderoso ecossistema de desinformação. O mais poderoso jamais constituído na história da humanidade. A regulação das redes sociais é um imperativo para a sobrevivência das democracias no mundo. Essas reivindicações criavam um acirramento nas tensões da guerra cultural declarada pelo bolsonarismo a quem se opunha a tais ideias, no sentido de promover uma ruptura institucional. O deputado Eduardo Bolsonaro deixa esse objetivo bem claro em um canal bolsonarista no YouTube, com uma explícita convocação às massas bolsonaristas. O pessoal até brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Mas falando bem abertamente, a opinião do Eduardo Bolsonaro não é mais uma opinião de si, mas sim de quando isso vai ocorrer. Essa declaração do Eduardo Bolsonaro de que não seria se, mas quando, é a demonstração concreta, objetiva, de que o 8 de janeiro de 2023 não foi um fato isolado, mas o resultado de uma linha cronológica e, portanto, de uma coordenação prévia. Em mais uma tentativa de fazer com que a população tomasse as ruas para pedir intervenção militar e decretar estado de sítio, o jurista Ivens Gandra publicou um artigo na plataforma Consultor Jurídico que provocou um verdadeiro frenesi entre as massas bolsonaristas. Neste artigo, intitulado Cabe às Forças Armadas moderar os conflitos entre os poderes, o renomado jurista fez uma interpretação muito enviesada do artigo 142 da Constituição, para afirmar que, em caso de conflito, as Forças Armadas poderiam agir para garantir o equilíbrio entre os poderes. É uma interpretação feita na marra, porque o texto não diz isso. O texto diz exatamente o contrário do que a hermenêutica da baioneta quer fazer crer. O texto diz que a função militar é subalterna aos poderes constitucionais. A função militar não pode se insurgir contra os poderes constitucionais. Então essa ideia de poder moderador não está escrita no artigo 142 da Constituição, e foi isto que supostamente embasou esses delírios. A interpretação terraplanista do jurista Ivens Gandra Martins teve uma importância fundamental na articulação golpista, porque dentro desse conjunto de fake news e teorias conspiratórias, difundiu-se entre a militância bolsonarista a ideia de que se por acaso, durante 72 horas, houvesse uma situação de caos social ou de desordem não controlável facilmente pelas forças de segurança, então as Forças Armadas teriam o dever constitucional de intervir, independentemente de serem chamadas por algum dos poderes. É por isso que, a partir da derrota na eleição em 2022, na derrota no dia 30 de outubro, é por isso que já no 1 de novembro há bloqueios de estradas. A esperança é que, se houvesse caos social por 72 horas, as Forças Armadas teriam que fazer a intervenção democrática para manter Bolsonaro no poder. A estratégia da forma autoritária de governar de Bolsonaro se caracterizou pela contínua escalada de tensão política com evidente finalidade golpista. O seu projeto político sempre foi criar uma situação que permitisse a instalação de um regime ditatorial, desde o início de sua carreira política como deputado do baixo clero. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. Esse projeto pode ser verificado a partir de algumas ações, como o aparelhamento da Polícia Federal, fazendo com que se tornasse um órgão de governo ao invés de um órgão de Estado. O discurso de que o Exército Brasileiro estava a seu comando. Eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. Ponto final. O meu exército não vai para a rua para cumprir decretos de governadores. O aparelhamento da ABIN, para ser usada, entre outros objetivos, em defesa de Flávio Bolsonaro, acusado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro.
A tentativa de intervenção em vários órgãos de Estado, com a paralisação de inúmeras fiscalizações, provocando exonerações diante da resistência de seus representantes. Quanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada. E mudando todo o regramento, e simplificando normas, de IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. E até mesmo a proposta do líder do seu antigo partido para aprovar o decreto de mobilização nacional durante a pandemia, que permitiria usar as Forças Armadas para impor aos governadores e prefeitos a forma como conduzir o combate ao Covid-19, o que asseguraria ao presidente poderes ditatoriais e abriria caminho para a decretação de estado de sítio, quando na prática o atentado à democracia já teria sido efetivado. Eu quero todo mundo armado, que povo armado jamais será escravizado. O resultado foi o total desgoverno que conhecemos. A gente vê por aí, o governo o ministério está indo bem, apesar do presidente. Mas pra puta que eu pariu, porra! Quem não aceitar as minhas bandeiras, Damares, família, Deus, Brasil, armamento, liberdade de expressão, livre mercado. Quem não aceitar isso está no governo errado. Em todas as circunstâncias possíveis, o ato de mentir foi usado sem constrangimento contra seus supostos adversários, sem provas, sem amparo em fatos, sem nenhum respeito à liturgia do cargo ocupado, sem se preocupar com as consequências, desde que sua versão servisse para tumultuar um ambiente cada vez mais tenso diante de suas atitudes sem freio. Essa guerra cultural possibilitava que seus seguidores se tornassem cada vez mais fanáticos e cegos para a verdade. Existe um volume gigantesco de informação disponível, mas você acaba tendo cada vez menos acesso à informação, dependendo da qualidade do acesso que você tem. No Brasil, por exemplo, hoje, né, você tem um conjunto de pessoas, né, a maioria da população, que se informa pelo WhatsApp. Você tem um sistema de banda larga restrito, a maioria da população não tem plano de internet que permita você entrar num site, num blog, navegar no YouTube, verificar um telejornal, ler uma notícia. As pessoas ficam sequestradas dentro de bolha de WhatsApp porque, inclusive, o seu plano de internet não fornece banda para navegação e informação. E, por incrível que pareça, você já deve ter percebido isso, o WhatsApp ele é um pacote free das operadoras. Você tem acesso ao WhatsApp pelo simples fato de ser assinante de um plano de telefonia. Mas você não tem acesso ao que está fora do WhatsApp porque você não tem crédito suficiente para navegar além das redes sociais. Então isso foi criando um sistema de captura, né, um sistema de enclausuramento da informação a partir dessa dinâmica das redes sociais. E isso o bolsonarismo, precisamos admitir, ele conseguiu usar com muita habilidade, porque ele abriu mão da ética, né, ele não tem nenhum pudor em espalhar desinformação. Então quem não tem pudor, quem não tem compromisso com a verdade, consegue ativar algoritmos a favor dessa mobilização discursiva baseada na desinformação. E, por outro lado, eles têm recurso, né, e articulação, né, para poder atuar como se fosse um exército digital disciplinado por uma ideia, 2 ou 3 ideias principais que mobilizam essa opinião pública digital a favor do bolsonarismo. O conceito de fascismo pode ser definido como a corrente ideológica criada na Itália por Benito Mussolini após a Primeira Guerra Mundial, em oposição a uma revolução ocorrida entre os trabalhadores da Rússia após a derrubada do czar e que levou a população a viver no caos de uma guerra civil. E isso gerou um grande medo do comunismo. E a resposta foi a criação de uma ideologia de extrema-direita, contrária à democracia e com autoridade total do Estado sobre o povo, o fascismo. Enviamo in campo contro le democrazie dell'Occidente, fuori alle armi!
O termo fascismo vem de fácio, um antigo machado cerimonial utilizado no Império Romano que foi adotado por Mussolini como símbolo do Partido Fascista. Adolf Hitler admirava Mussolini e acabou incorporando os seus conceitos totalitaristas para instaurar o regime nazista na Alemanha aos moldes da ideologia fascista. Mas o seu desejo de conquistar o mundo elevou esses ideais ao seu expoente máximo com um enorme aparelhamento militar. As demonstrações de poder nazista eram um espetáculo orquestrado de superioridade para que ninguém fizesse oposição ao Reich ou ao próprio Hitler. O escritor e filósofo italiano Umberto Eco, em sua obra O Fascismo Eterno, cita diversas características dessa vertente ideológica, sendo que algumas podem aparecer em outras correntes políticas e formas de governo extremistas. Os fascistas são obcecados pelo culto à tradição, com suas próprias interpretações do que consideram ser as verdades universais, criando narrativas absurdas, onde são os guardiões dessas tradições, desses símbolos, e que o destino lhes reserva algo grandioso. Se os fascistas italianos se achavam herdeiros do Império Romano, os nazistas se consideravam a verdadeira raça ariana, a raça pura e superior. E os bolsonaristas, bem, esses defendem o mesmo lema de Mussolini, Deus, Pátria e Família, e se apropriaram da camisa da seleção e da bandeira brasileira como símbolos do seu patriotismo equivocado. Da mesma forma que não apoiam ideias científicas, os fascistas também são contra qualquer pensamento aprofundado ou reflexão. Acreditam que toda decisão deve ser tomada por instinto, ao invés de obter dados com estudos ou pesquisas. Por isso, a repulsa ao mundo intelectual faz com que não seja relevante investimentos em arte, educação e cultura. Para o fascismo, quem pensa diferente deve ser eliminado. E o medo do diferente é usado pelo fascismo para mobilizar o povo. Entendem por diferente qualquer coisa que ameace a sua soberania ideológica. Por isso, usam a guerra cultural como estratégia para combater tudo e todos que estejam fora do seu controle absoluto. Os nazistas usaram a ideia de segregação racial que defendia o extermínio total dos judeus. E antes disso, implementaram a eugenia para livrar a nação de raça pura ariana dos deficientes e doentes mentais. No caso do bolsonarismo, a imprensa, os artistas, pesquisadores, indígenas, quilombolas, ativistas ambientais e as instituições democráticas, por exemplo, devem ser atacados e, de preferência, eliminados. Para o fascismo, o povo é uma massa que deve seguir seu líder, um mito, uma personalidade única que deve ser cultuada como seu salvador. O único que consegue entender a vontade desse povo porque alega ter sido escolhido por Deus para comandá-lo. Seu discurso é sempre elaborado com frases simples e curtas, com palavras fáceis de entender para facilitar a transmissão de suas mensagens. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Bolsonaro deve ter observado muito bem esses conceitos ao usá-los em diversas falas que revelam seu modo de pensar. Porque as pessoas que têm mais cultura têm menos filhos. Eu sou uma exceção à regra, tenho 5. Lógico que é filho meu, pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo. Tá ok? Tem muito formado aqui em cima dessa filosofia aí do Paulo Freire da vida, esse energúmeno aí que... Quando se fala para poluição ambiental, só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante. Você tem uma cara de homossexual terrível, mas nem por isso te acusa homossexual. Acabou, porra! Sua escolha de palavras fez com que o discurso, durante uma das manifestações de apoio ao seu governo, conseguisse deixar seu público atônito. Imbrochável, 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 imbrochável.
trabalhar para resolver os verdadeiros problemas do Brasil parecia não ser uma de suas prioridades, pois enquanto não estava fazendo a sua campanha eterna com atos e declarações absurdas, exibia-se em motocicletas ou passeando de jet ski. A persuasão das notícias falsas, o poder da propaganda, isso já é amplamente documentado no tempo do fascismo europeu tradicional do século XX. Mas é impressionante como a geração atingida pelo bolsonarismo, do ponto de vista de idade, mas também das classes atingidas pelo bolsonarismo, como elas são vulneráveis à ludibriação, à retórica. Todo esse comportamento de desvalorização da ciência, de desvalorização da democracia, do valor da mulher e do valor das pessoas pretas e LGBTQIA+, isso gera um transtorno para a sociedade que ainda é vivenciado hoje. A gente tem níveis de feminicídio gigantescos. O bolsonarismo, ele representa uma regressão cultural, uma regressão política, porque ele não consegue informar a sociedade, ele captura a sociedade a partir de um discurso de ódio e de medo e retira essa sociedade do debate público com profundidade para poder fazer dela apenas uma massa de manobra. Tanto é que, por exemplo, um dos artifícios da extrema-direita e do bolsonarismo em particular é o anti-intelectualismo. Por que a extrema-direita no Brasil atacou tanto as universidades? Porque as universidades são um espaço de pensamento crítico, de reflexão crítica, de pensamento filosófico, sociológico, baseado na ciência política, e eles não querem que esse ambiente do pensamento crítico seja uma referência para a sociedade, para poder evitar que o debate político de qualidade seja feito, para interditar o debate público a partir dessas simplificações que movem a chamada guerra cultural por parte da extrema-direita. O que significa, do ponto de vista simbólico, numa pandemia mundial, alguém acreditar tão firmemente que aquilo é uma mentira, que vai para a rua e faz uma fogueira de máscaras, que seria o símbolo na época da proteção da vida, né? De fazer passeata contra a vacina, de negar a existência de métodos eficazes científicos. Então, foi um momento importante para a consolidação da ideologia bolsonarista, a pandemia. A Anistia Internacional listou dezenas de violações de direitos humanos e retrocessos que ocorreram no governo do presidente Bolsonaro. E cita o pronunciamento que o presidente fez em 24 de março de 2020, minimizando o risco da Covid-19 e clamando pelo não isolamento em massa, medida adotada no mundo inteiro por orientação da Organização Mundial de Saúde. Forma-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. A Anistia Internacional se posicionou em nota pública contra o pronunciamento em rede nacional de Bolsonaro a respeito da pandemia de Covid-19, reafirmando que saúde e vida são direitos humanos e denunciou a ausência de políticas específicas para determinados grupos e a falta de estrutura enfrentada pelos profissionais de saúde. O pessoal da mídia, a grande mídia, falando que eu chamei de gripezinha a questão do Covid. Não existe um vídeo ou um áudio meu falando dessa forma. No mês seguinte, Bolsonaro optou pela demissão do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, causando instabilidade política no meio da crise da pandemia. O Mandetta é aquele cara que condena a cloroquina e fala o que para você? Fique em casa, quando você estiver sentindo falta de ar, você vai para o hospital. Para fazer o quê? Para tomar o quê? Se tu começar a sentir um negócio esquisito lá, tu segue aí a receita do ministro Mandetta. Você vai para casa, quando você estiver lá, falta de ar, você vai para o hospital.
A Anistia Internacional pronunciou-se a respeito do tema, cobrando a proteção dos direitos humanos, independente de quem estivesse à frente da pasta. Em menos de 30 dias, o substituto na área da saúde, o ministro Nelson Teich, pediu demissão por divergências às decisões de Jair Bolsonaro, que queria optar por caminhos sem evidência científica, como o uso de cloroquina. Estou tomando aqui a terceira dose da hidroxicloroquina. Estou me sentindo muito bem. Estava mais ou menos domingo, mal segunda-feira. Hoje, terça, estou muito melhor do que sábado. Então, com toda certeza, né? Está dando certo. Sabemos que hoje em dia existem outros remédios que podem ajudar a combater o coronavírus. Sabemos que nenhum tem a sua eficácia cientificamente comprovada, mas mais uma pessoa que está dando certo. Então, eu confio na hidroxicloroquina. E você? O vírus está aí. Vamos ter que enfrentá-lo. Vai enfrentar como homem, pô. Todos nós vamos morrer um dia. Aqui todo mundo vai morrer. Tem que deixar de ser um país de maricas. Quantas mortes o senhor acha que cara, quem fala de... Eu não sou coveiro, tá vendo? Presidente, mais uma coisa. Como é que Não sou coveiro. Pesquisas apontaram que o descaso com o enfrentamento à pandemia resultou em mais de 700 mil mortes. Na sua maioria, pessoas vulneráveis, pobres, pretas, indígenas, podendo ser comparado a um verdadeiro genocídio. Pelo menos metade dessas mortes poderia ter sido evitada se houvesse uma postura mais efetiva por parte de quem tinha a obrigação moral de cuidar da população brasileira. A estratégia equivocada para enfrentar a pandemia que se alastrava pelo país com a crescente curva de mortes foi agravada pela decisão de nomear um militar para a área da saúde, o general do Exército Eduardo Pazuello, tido como especialista em logística, cujas ações mostraram-se inadequadas para resolver os verdadeiros e graves desafios daquele momento. A crise se tornou calamidade pública. Senhores, é simples assim. Um manda e o outro obedece. A Anistia Internacional lançou uma nota insistindo numa política pública baseada na ciência e voltada para o direito à vida e à saúde de todas as pessoas. Para que essa ansiedade, essa angústia? Nós somos a referência na América Latina. Durante 10 meses à frente do Ministério da Saúde, Pazuello obedeceu cegamente às ordens de Bolsonaro, que contrariavam a ciência, tentou esconder número de óbitos pela Covid-19 e falhou em garantir vacinas suficientes para o país. Sua gestão ficou marcada por omissões trágicas durante a pandemia. A gente ultrapassou o número de mortes da China. O Brasil... E daí? Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Em janeiro de 2021, enquanto os hospitais de Manaus enfrentavam mais um colapso, Pazuello viajou à capital do Amazonas para lançar um aplicativo que estimulava o consumo de cloroquina. Pazuello ignorou sinais de que a cidade estava sofrendo com desabastecimento de oxigênio nos hospitais e essa omissão resultaria na morte de muitos pacientes por asfixia. Não faltou oxigênio no Amazonas apenas 3 dias, pelo amor de Deus, ministro Pazuello, pelo amor de Deus. Faltou oxigênio na cidade de Manaus mais de 20 dias. É só ver o número de mortos, é só ver o desespero das pessoas tentando assegar ao oxigênio. Foi preciso que os veículos de imprensa se organizassem em um consórcio independente para checar diariamente as estatísticas de casos de contaminação e morte por Covid-19, porque o Ministério da Saúde deixou de divulgar informações. Vamos ver os dados estatísticos. Quando Pazuello assumiu o ministério em 16 de maio de 2020, o Brasil acumulava 233 mil casos. E ao ser substituído em março de 2021, o Brasil tinha mais de 11 milhões e meio de casos. Em maio de 2020, haviam 15.633 mortes associadas à Covid-19. Em março de 2021, já eram 280 mil mortes. Com o país ocupando o segundo lugar entre as nações com mais óbitos do planeta na pandemia.
Depois de uma gestão desastrosa, assumiu a pasta Marcelo Queiroga, que continuava a reforçar o discurso negacionista que só a realidade paralela do bolsonarismo permitia acreditar. Quem quer usar máscaras, usa. Mas essa mania de querer criar lei para tudo, daqui a pouco era uma lei para obrigar as crianças a ir para a escola vacinada. Não precisa de vacina para ir para a escola. A contragosto, Bolsonaro teve que iniciar a vacinação contra a Covid-19, realmente o único método eficaz de combater o coronavírus, depois que o então governador de São Paulo, João Dória, lançou a primeira vacina no Brasil, desenvolvida no Butantan, a partir de janeiro de 2021, dando início ao verdadeiro combate à pandemia com a imunização da população brasileira. Entretanto, o discurso de Bolsonaro a favor de um tratamento precoce à base de medicamentos ineficazes, sua recusa em manter o distanciamento social, bem como sua recusa ao uso de máscara, continuaram a alimentar a guerra cultural, atacando inclusive a eficácia da vacina. Ninguém pode, em hipótese alguma, obrigá-las a tomar essa vacina. Se você virar virar um jacaré, é problema de você, pô. Não será obrigatória essa vacina e ponto final. A minha especialidade é matar, pô. Sou capitão de artilharia. A postura do Bolsonaro na pandemia no Brasil pode ser considerada o maior erro político do bolsonarismo em toda essa tentativa de se perpetuar no poder. Porque à medida que ele tentou transformar a pandemia em algo desprezível, como se fosse apenas uma gripezinha, ignorando o grave problema de saúde que acabou se revelando com milhares de mortes no país, ele se enfraqueceu como governante, como gestor e também como representante da família. É interessante do ponto de vista simbólico, né, assim, que quando a pandemia piora e alguns ministros pedem demissão porque não concordam com aquele tipo de política que estava sendo aventada durante o governo Bolsonaro, ele vai justamente e coloca um militar, porque é como se fosse fechar a tampa da panela e falar, olha, agora nós temos a última palavra, porque é justamente a lógica do ele manda, eu obedeço, né? E aqui se resume toda a política da extrema-direita e é isto que levou o Bolsonaro ao poder. Do que se trata é de lacrar, isto é, ter um gesto inesperado, gritar para tornar-se audível, um gesto grosseiro para tornar-se visível na miríade de ofertas das redes sociais. Lacrar para obter likes. Com que finalidade? Finalmente chegar ao lucro. Lucro político, visibilidade, lucro financeiro. A extrema-direita, de maneira deliberada no mundo inteiro, faz da mentira arma. Mas mente por uma questão moral ou ética? Não. Mentir para manipular o sentimento, manipular o afeto, manipular criando o ódio que gera o amálgama que mantém a militância mobilizada, sempre buscando um novo inimigo imaginário para ser espiado em processos coletivos de linchamento simbólico. Bolsonaro não estava interessado em liberdades individuais. Bolsonaro não estava preocupado com o estado de exceção supostamente colocado pela pandemia. Bolsonaro estava promovendo um estado de exceção para poder exercer o seu pensamento. Qual é o seu pensamento? Governar para o grande capital. Governar para que a economia esteja priorizada em detrimento da vida das pessoas. Governar para proteger os seus filhos dos escândalos, das denúncias de corrupção. Governar para não sofrer impeachment. Em 22 de janeiro de 2019, logo após assumir a presidência, Bolsonaro fez um discurso no Fórum Econômico Mundial, em Davos, defendendo a retirada do Brasil do Pacto Global para a Migração da ONU e a ameaça de retirar o país do Acordo de Paris. Somos o país que mais preserva o meio ambiente. Nem outro país do mundo tem tantas florestas como nós. Em setembro desse mesmo ano, durante seu discurso na ONU, Bolsonaro negou dados e fatos. Defendeu ainda que a legislação ambiental é uma das mais completas do mundo, que o esforço em zerar o desmatamento ilegal era uma realidade em seu governo e que a Amazônia é um exemplo de preservação.
Os ataques sensacionalistas que sofremos por grande parte da mídia internacional devido aos focos de incêndio na Amazônia despertaram nosso sentimento patriótico. É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e um equívoco, como atestam os cientistas, afirmar que a Amazônia, a nossa floresta, é o pulmão do mundo. A Anistia Internacional lançou uma nota à imprensa contestando as declarações de Bolsonaro. No ano seguinte, em setembro de 2020, o presidente citou dados falsos em relação ao meio ambiente e responsabilizou as populações tradicionais pelas queimadas no país. Nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta, onde o caboclo e o índio queimam seus roçados. Mesmo assim, somos vítimas de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. A Anistia Internacional condenou as falas de Bolsonaro, que repercutiram negativamente no mundo inteiro. Um ano depois, para piorar ainda mais sua terrível imagem internacional, Jair Bolsonaro volta a discursar na 76ª Assembleia Geral das Nações Unidas. O presidente citou dados falsos em relação ao meio ambiente e ao combate à pandemia durante seu discurso na ONU. Quando o Brasil se manifesta sobre a agenda da saúde pública, fazemos isso com a autoridade de um governo que, durante a pandemia da Covid-19, não poupou esforços para salvar vidas e preservar empregos. Em paralelo, lançamos um amplo programa de imunização, inclusive com produção doméstica de vacinas. Em matéria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, o Brasil é parte da solução e referência para o mundo. 2/3 de todo o território brasileiro permanecem com vegetação nativa, que se encontra exatamente como estava quando o Brasil foi descoberto em 1500. Na Amazônia brasileira, área equivalente à Europa Ocidental, mais de 80% da floresta continua intocada, ao contrário do que é divulgado pela grande mídia nacional e internacional. Foi vergonhosa a repercussão internacional de suas falas e dos casos de Covid-19 na comitiva brasileira. Fora o fato de que Bolsonaro era o único líder do G20 não vacinado. Impedido de participar dos eventos, foi flagrado comendo pizza em uma calçada na rua. Em março de 2019, às vésperas do 55º aniversário do golpe militar, o presidente da República afirmou que o golpe deveria ser celebrado. Hoje em dia, grande parte da população entende que o período militar não foi ditadura como a esquerda sempre pregou. A Justiça do Distrito Federal proibiu a comemoração. No entanto, a decisão foi derrubada por uma desembargadora de plantão e um vídeo de exaltação à data foi divulgado pelo Planalto. A Anistia Internacional Brasil publicou um comunicado lembrando que tortura, assassinatos, estupros e desaparecimentos forçados em um contexto de repressão política são crimes contra a humanidade. A diretora executiva Jurema Werneck defendeu ser preocupante ter altas autoridades do país sugerindo celebrar um período histórico nefasto marcado por perseguições políticas. Essa comemoração está protegida por uma lei que impõe um esquecimento, que impõe uma amnésia, que daí é a origem da palavra anistia. Uma amnésia jurídica para o povo brasileiro. Interpreto tudo isso, esse gesto, como alguém que se coloca, obviamente, contra a ordem jurídica democrática. Isso é uma das questões que faz com que boa parte da população brasileira não consiga entender a importância da comunicação pública, porque não conseguem desvincular a comunicação pública como algo voltado para políticas públicas, de comunicação pública como algo de opinião própria do governante. E o Bolsonaro fez muito disso ao longo do seu governo, de se apresentar de forma muito personalista. Ele, ao mesmo tempo que ele acenava para uma base que apoiava ele também se isolava de outros atores, né? E daí isso foi fazendo com que ele fosse cada vez mais pro tudo ou nada, usando muito da tutela dos militares. Considerar que
lideranças políticas que deram um golpe, que torturaram, que repreenderam, que acabaram com a liberdade de expressão, de pensamento, de certo modo de religião até, devem ser celebradas. Isso é uma vergonha, uma afronta, até em termos jurídicos. Liberdade de expressão tem um limite, porque a tolerância tem um paradoxo, que quando a gente tolera o intolerante, o risco da gente deixar de existir é grande. Ele tentou dizer que o golpe de 64 era uma revolução e saudou isso. Ele disse que se assumisse o poder daria um golpe de Estado no dia seguinte. O filho dele disse que bastaria um cabo e um soldado para fechar o Supremo. Ou seja, é uma estratégia bolsonarista de ir tentando naturalizar o processo de golpe, a violência política, o seu pendor antidemocrático. Com que intuito? Com o intuito de, o dia que ele desse um golpe de Estado, contar que a audiência, que a população, em certo sentido, tivesse já anestesiada, tivesse, digamos assim, já preparada para que aquilo acontecesse e já não gerasse a indignação que deveria gerar. Então faz parte de uma estratégia político-comunicacional do bolsonarismo trabalhar com a naturalização de falas golpistas. O verdadeiro projeto bolsonarista é um retrocesso no tempo, para que o Brasil voltasse à época da ditadura militar e para que a mentalidade brasileira voltasse a ser comandada pela Lei de Segurança Nacional de 1969. Não é uma lei, é um culto à morte. Mas como é possível que isto ocorra? É possível porque o conceito central da Lei de Segurança Nacional de 1969 é o inimigo interno. Identificado, é preciso eliminá-lo. Mais do que uma lei, é um culto à morte. Mas o que é o bolsonarismo, em última instância, senão a pulsão da morte, tornada arma política? Perdido em seus sonhos de garantir a cadeira do Planalto eternamente, Bolsonaro sempre agiu por impulsividade e de acordo com a conveniência do momento. Ao desestabilizar os rumos do país, desrespeitando princípios republicanos do interesse de todos e agindo somente para proteger seus próprios interesses, expôs seus valores retrógrados, alimentando a perseguição e o preconceito contra quem pensa diferente dele. Que imprensa canalha, Folha de São Paulo! Não tem nenhum parente meu investigado pela Polícia Federal, nem eu, nem meus filhos, zero. Uma mentira que a imprensa replica o tempo todo. Então a manchete canalha, mentirosa, e vocês da mídia, grande parte, tenham vergonha na cara. A grande parte só publica patifaria. É uma patifaria. Folha, cala a boca, não perguntei nada. Folha de São Paulo. Folha de São Paulo. Um jornal patife e mentiroso. Está saindo, cala a boca, cala a boca. Não é simplesmente a manifestação de uma alma atormentada. Bolsonaro, obviamente, já deu uma série de indícios de ter problemas psicológicos graves. Eu acho que isso é uma questão que fica evidente. Mas a utilização do ódio, do medo, do ressentimento, da agressividade com outros chefes de Estado, com jornalistas, com outros políticos, sobretudo quando se tratam de mulheres, esse tipo de manifestação, embora possa responder a aspectos subjetivos da figura do presidente Bolsonaro, ele responde a uma estratégia política muito clara, que é de interpelar sua base e estimular sua base os gatilhos emocionais mais profundos, a raiva pelo outro, o ódio pelo outro, porque isso gera o que a gente diz engajamento. Isso funciona tanto nas redes sociais como na vida social das pessoas. A guerra cultural é a mais poderosa máquina eleitoral do século XXI, porque lança mão do mais moderno instrumento de comunicação, as redes sociais, o universo digital, e o faz seguindo as leis, a lógica da economia da atenção, procurando atrair, não por um projeto que se discute, mas por um afeto que se engendra. E o afeto, geralmente são os afetos tristes, ódio, ressentimento e inveja, é a invenção constante de inimigos imaginários que mobilizam permanentemente uma militância. Bolsonaro adotou isso como estratégia de poder. A mentira é uma estratégia, uma tática política de poder. Existem alguns limites de civilidade que não devem ser ultrapassados, com o perigo de se descambar para a barbárie.
Bolsonaro atravessou todos eles e colocou o Brasil na antessala da depravação institucional, ao não honrar o cargo a ele concedido pelo voto popular. Já falei que sou imorrível. Já falei que sou imbrochável. Também sou incomível. Infame, imoral nas palavras e nas atitudes, exercendo a soberba de fazer o que lhe desse na cabeça, sem decoro ou respeito à liturgia do cargo ocupado, disparou mentiras e ofensas deliberadamente, com o intuito de perseguir críticos e oponentes. Porcaria, merda, babaquice, porra, putaria, puta que eu pariu, puta, escrota, filho da puta, vagabundo, foda-se, fudido, cacete, putaria, fuder, filha de uma égua, mas pra puta que eu pariu, porra, bosta, estrume, bosta, puta, bosta, hemorroida, filho da puta, bosta, puta, família, e ponto final. Acreditando em uma imunidade divina, em várias tentativas rasteiras de tumultuar e desestabilizar a República Brasileira e o Estado Democrático de Direito, o chefe do Executivo convocou manifestantes para irem às ruas contra os demais poderes, com pautas subversivas pedindo intervenção militar, o retorno do famigerado AI-5, o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo, além da cassação e prisão de suas lideranças. Nós não queremos negociar nada! Nós queremos ação pelo Brasil! Todos nós juramos um dia dar a vida pela pátria. E vamos fazer o que for possível para mudar o destino do Brasil. Chega! Acabou a época da patifaria! É agora o povo no poder! O bolsonarismo é uma dialética constante entre conservadorismo e radicalidade. O bolsonarismo precisou criar uma teoria conspiratória que apresentasse uma nova interpretação sobre as causas do porquê nós chegamos até aqui. Na verdade, o que ele estava defendendo era a ampliação dos seus poderes, a ampliação da sua interferência no orçamento público para beneficiar os seus aliados, criando o orçamento de guerra, pensando o orçamento secreto, orçamento paralelo e para garantir a sua reeleição, que não ocorreu. Testando reiteradamente os limites constitucionais, não há como negar que existia naquele momento uma vontade quase irrefreável de implantar uma espécie de absolutismo bananeiro, típico de republiquetas de outrora. A minha continência, a bandeira americana. Movido pelo mantra "eu acima de todos" e desprovido de princípios mínimos para um chefe da nação, Bolsonaro encarregou-se pessoalmente de agitar a turba bolsonarista, tornando-se uma caricatura de si mesmo, uma piada de mau gosto, sinônimo do ridículo, do pior que o país pode ter. O nacionalismo bolsonarista é um nacionalismo completamente frágil, porque eles se apropriaram do símbolo nacional, mas eles não têm um projeto nacional. Tanto é que agora, quando o Trump anuncia, por exemplo, as tarifas contra os países do terceiro mundo ou mesmo da Europa, os bolsonaristas fazem o quê? Comemoram as tarifas e pedem mais. Quer dizer, a visão nacionalista dos bolsonaristas foi apenas uma construção narrativa, né? Porque eles não têm projeto nacional e eles não têm nenhuma vergonha de ter uma posição completamente subordinada ao governo dos Estados Unidos, por exemplo. Toda essa roupagem nacionalista foi apenas uma tentativa de criar a justificativa do inimigo interno, né? Que é aquela questão do comunismo contra o Brasil, contra os valores nacionais. A nossa bandeira nunca será vermelha, mas pode ser azul, branca e vermelha, né? Porque a bandeira dos Estados Unidos, a qual o Bolsonaro bate continência, é uma bandeira branca, azul e vermelha. Então, essa retórica nacionalista foi para reforçar a ideia do inimigo interno, mas não tem nenhum substrato, nenhuma sustentação de fato consistente. Pessoalmente, acredito que o Bolsonaro caiu na sua própria mentira. O Bolsonaro se iludiu na sua técnica
de criar um espetáculo sobre si mesmo como um modo de sobrepor ao vazio inerente ao poder, Bolsonaro se enganou, foi iludido pela própria mentira, achou que tinha popularidade o bastante para vencer as eleições, mesmo diante da quantidade de mortos vítimas da negligência do governo durante a pandemia. Isso deve ter causado alguma questão pessoal, psicológica para o Bolsonaro. Ele achou mesmo que era o representante legítimo do povo, ou para usar um termo romântico próprio do fascismo, do seu espírito, do espírito do povo. E não o era. Para isso, precisava de uma estratégia. Talvez uma estratégia para si mesmo, para manter a sua própria ilusão, o seu próprio estado de negação, que é o qual? A de suspeitar do processo eleitoral. Porque talvez soubesse já que o seu governo haveria de perder aquelas eleições. Nos últimos meses de governo, a força de seus ataques se voltou contra a ditadura imaginária existente no Congresso e no Supremo Tribunal Federal, que cerceava sua liberdade de ação totalitária. Passou a reafirmar haver dúvidas sobre a legitimidade do processo eleitoral e, no ápice de sua guerra cultural, abriu fogo contra as urnas eletrônicas, questionando sua eficácia, chegando até mesmo a propor o retorno do voto impresso. Em uma forte ofensiva ideológica, os ventos do obscurantismo já estavam soprando sobre a nação. Só faltava desacreditar o processo eleitoral para garantir que nada fugisse do roteiro previsto, já que as instituições democráticas resistiram de forma heróica a todas as suas tentativas de ataque. Surgiu então a brilhante ideia de reunir embaixadores de diversos países em 18 de julho de 2022, em Brasília, meses antes da eleição presidencial em que foi derrotado. O então presidente usou o Palácio da Alvorada e a estrutura do governo para organizar uma apresentação onde defendeu suas teorias conspiratórias, repetiu suspeitas, que foram desmentidas por órgãos oficiais, sobre as eleições de 2018 e a segurança das urnas eletrônicas. Estamos a 3 meses das eleições. As propostas sugeridas pelas Forças Armadas praticamente estancam a possibilidade de manipulação de números, como sugere o próprio TSE, por ocasião das eleições de 2018. Bolsonaro também citou, sem provas, a tese de que o voto impresso seria mais seguro do que as urnas eletrônicas, utilizadas desde 1996, sem qualquer caso confirmado de fraude ou adulteração. No Brasil não tem como acompanhar a apuração. Eu não sei o que vem fazer observadores de fora aqui. Vão fazer o quê? Vão observar o quê? Se o sistema é falho, segundo o próprio TSE, é inauditável também. Depois de tantos crimes, surgiu aí o motivo para sua condenação pelo Tribunal Superior Eleitoral por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, que o tornou inelegível por 8 anos, até 2030. O desvio de finalidade é patente, foi patente. Começa com uma autopromoção de que foi militar e depois parte para divulgação de mentiras, notícias absolutamente fraudulentas. O inquérito na Polícia Federal, que foi aberto após o segundo turno das eleições de 2018, onde o hacker falou que tinha havido fraude por ocasião das eleições, falou que tinha invadido tudo. Mentira! Segundo o TSE, ainda o investigado, os hackers ficaram por 8 meses dentro dos computadores do TSE, com códigos-fonte, com senhas e muito à vontade dentro do TSE. Mentira! Assim como é mentira quando diz que o código-fonte não foi divulgado. O código-fonte ficou 1 ano para todos os partidos políticos, todas as organizações, Ministério Público, Polícia Federal, Forças Armadas. Outra mentira. Tudo que eu falo aqui
ou é conclusão da PF, ou é diretamente informações prestadas pelo TSE. Mentira! Entre aspas ainda. Não é um sistema confiável porque ele é inauditável. É impossível fazer uma auditoria em eleições aqui no Brasil. Mentira! Qual o objetivo? Um encadeamento, uma produção cinematográfica com a TV Brasil, com vídeos das reuniões, para imediatamente, em tempo real, e na sequência até a eleição, as redes sociais bombardearem os eleitores com essa desinformação no sentido de angariar mais votos, angariar mais eleitores com esse discurso absolutamente mentiroso e radical. Mas antes dessa condenação, houve a derrota nas eleições e uma sucessão de desdobramentos que beiram o absurdo, frutos de um grande complô golpista para manter Bolsonaro no poder. Eu não sei se isso vem de outro ideólogo, que é o Stephen Bannon, como uma outra tática para minar a confiança no processo eleitoral. Olha, o processo eleitoral, a democracia burguesa, ela é cheia de problemas. E ela certamente pode ser criticada. A representação, mas o procedimento de votação no Brasil é exemplar. O que é isso, então? Mais uma estratégia para colocar em dúvida e criar falsificação e suspeita profunda nas pessoas do seu próprio processo eleitoral, que é modelo para todas as democracias no mundo. A imensa maioria dos brasileiros sempre acreditou na urna eletrônica. A maioria dos brasileiros sempre defendeu os processos de vacinação. De tanto o presidente da República, Bolsonaro, naquele momento, incitar a população contra a vacinação, questionar a vacinação, questionar a rigidez do processo eleitoral, hoje a gente tem uma fração importante da população brasileira que não quer se vacinar e acha que a urna eletrônica é fraudada. Se você não tem a disposição de aceitar o resultado democrático das urnas, o que você faz? Você questiona as urnas, você questiona o juiz que controla as urnas, você questiona as regras do jogo e não aceita a derrota. É aquele time que não aceita a derrota, né? E tenta invadir o campo, né? Bater no árbitro, né? Derrubar o estádio, quando na verdade ele só foi um derrotado num processo eleitoral que, inclusive, recentemente foi elogiado até pelo Donald Trump como o processo eleitoral com o maior suporte tecnológico do mundo, sendo a urna eletrônica brasileira. Para a infelicidade do bolsonarismo, o Trump elogiou as urnas eletrônicas no Brasil. Então isso mostra, na verdade, que essa construção contra o sistema eleitoral, contra as urnas eletrônicas, foi uma tentativa de desacreditar o processo para que, no caso de uma derrota, eles pudessem questionar o resultado. Vale recordar que em 6 de janeiro de 2021 ocorreu um episódio que vai marcar a história da democracia norte-americana para sempre. A invasão ao Capitólio, o principal símbolo do poder político no país, por trumpistas levados a provocar o caos no Congresso norte-americano, incitados pelo candidato derrotado nas eleições dos Estados Unidos, Donald Trump, que não aceitava o resultado das urnas, o que desencadeou uma série de investigações sobre sua participação no ato e levou ao indiciamento e prisão de centenas de pessoas. Something's wrong here. Something's really wrong. Can't have happened. And we fight. We fight like hell. And if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore. We're losing everything that our ancestors fought and died for. Our freedom, our liberty, it's all going away. That man is a pedophile thug. He will never do anything for this country. He will turn it into a socialist, communist country. He is going to remove the freedoms that we were given. I don't think we're going to stand here and let this country get taken over by socialist, communist kind of people and rig election. Nesse dia fatídico, centenas de apoiadores do então candidato derrotado, Donald Trump, marcharam para o prédio após meses alegando fraude nas eleições, o que nunca foi comprovado e, pelo contrário, foi desmentido pelas principais autoridades dos Estados Unidos.
No ataque, os agressores conseguiram superar a segurança, chegando a entrar no Capitólio. Uma das divergências sobre o que aconteceu naquele dia e que pode ter facilitado a invasão do Capitólio foi uma inexplicável falta de reforço policial, que chegou ao local somente depois de várias horas de muita violência. Foi a materialização de uma distorção do que é a democracia, do que é o poder exercido pelo povo, que é um poder representativo, com instituições, regras e processos. De acordo com as investigações, foi uma invasão comandada por Trump para evitar a certificação da vitória eleitoral de seu oponente. A insurreição deixou profundas marcas na democracia americana. Um dos primeiros atos de Trump ao voltar à presidência em janeiro de 2025 foi decretar a absolvição de todos os envolvidos e exonerar os investigadores e juízes responsáveis pelo caso. Trump sempre se demonstrou imprevisível, desconsiderando acordos comerciais e de política internacional, e nada indica que vá mudar de atitude ao anunciar decisões desastrosas. Na verdade, quando surgiu esse processo nos Estados Unidos, de questionamento da vitória do Biden, né, e a invasão do Capitólio, nós do Democracia em Cheque percebemos que iríamos enfrentar no Brasil a repetição daquele mesmo processo. Porque a extrema-direita ela atua internacionalmente de forma muito articulada. O Bolsonaro vê no Trump o que ele gostaria de ser como presidente. Ele vê o Trump como um presidente forte, que tenta fechar o regime, tenta construir uma autocracia, critica as universidades, o Estado Democrático de Direito, os juízes, começa a desconstruir, a corroer o Estado Democrático. E eu acho que o Bolsonaro vê no Trump um modelo político a ser seguido. É o seu modelo de chefe de Estado. E o que a gente viu no 8 de janeiro foi uma reprodução do 6 de janeiro. Eu acho que é a prova explícita, não só na forma de tentar um golpe de Estado por não aceitar um resultado, como no conteúdo, o desprezo total pela democracia e a tentativa de não aceitar o resultado e fechar o regime para se transformar numa espécie de ditador do século XXI. Eu tenho 3 alternativas para o meu futuro: estar preso, ser morto ou a vitória. Se essa for a vontade de Deus, eu continuo. Se não for, a gente passa aí a faixa e vou me recolher, porque com a minha idade eu não tenho mais nada a fazer aqui na Terra, né? No Brasil, ao perder as eleições de 2022, o mito que tantas vezes atentou contra a ordem pública e o Estado de Direito ficou apático. Perdeu a voz. Simplesmente não se manifestava e se recolheu em aparente estado depressivo no Palácio da Alvorada, recusando-se a reconhecer publicamente a vitória de Lula, justificando que somente faria isso depois de ter certeza de que não houvera fraude na apuração dos votos. Incrédulo por ter sido derrotado nas urnas, ficou inexplicavelmente mudo, enquanto seus cúmplices mobilizavam manifestantes para defender a intervenção militar nas portas dos quartéis do Exército. O que passava pela sua cabeça naquele momento? Que deveria ter trabalhado ao invés de ficar passeando de jet ski ou promovendo motocicletas? Que deveria ter se vacinado e combatido a pandemia? Que deveria ter respeitado a Constituição, os direitos humanos e tentado ser uma pessoa melhor? Não. Um plano golpista já estava em execução, com a finalidade de reverter o resultado das urnas. Na madrugada do mesmo dia em que perdeu as eleições, seguidores fanáticos, vestindo a camisa da seleção brasileira, começaram uma operação de bloqueio de estradas e aglomerações em frente às portas dos quartéis do Exército em todo o país. Essa ocupação foi orquestrada e financiada, gerando nas hostes bolsonaristas a esperança de uma intervenção militar com Bolsonaro no poder. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação
esse sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas. Como se estivessem vivendo em uma realidade paralela, criaram verdadeiras comunidades no entorno dos quartéis, onde um movimento golpista estava em gestação e acabaria por se manifestar no nefasto 8 de janeiro, com a invasão dos vândalos ao Congresso, ao Supremo Tribunal Federal e ao Palácio do Planalto, em uma bizarra e criminosa ação terrorista. Mas antes da invasão, ainda em dezembro, no dia da diplomação de Lula como presidente eleito, manifestantes acampados em frente ao quartel-general do Exército em Brasília foram até a Asa Norte para tentar invadir a sede administrativa da Polícia Federal. Sem sucesso na invasão, quebraram e incendiaram carros de moradores da cidade estacionados ao redor. Alguns dias depois, a Polícia Militar do Distrito Federal foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo suposto artefato explosivo em um caminhão de combustível na via que dá acesso ao aeroporto de Brasília. A intenção era criar o caos no país, através de vários ataques terroristas, de forma que as Forças Armadas fizessem sua intervenção. Bolsonaro não se manifestou, manteve-se calado. Mas os planos para uma intentona golpista já estavam em andamento. Para se afastar dos ataques do 8 de janeiro, Bolsonaro saiu do Brasil no dia 30 de dezembro, rumo a Orlando, na Flórida, com o pretexto de não querer passar a faixa presidencial para Lula no dia 1º de janeiro. Na ida, usou o avião da Força Aérea Brasileira e fez a imigração com visto diplomático. Mas como ainda existiam na época certas restrições sanitárias em função da Covid-19, providenciou cadernetas de vacinação falsificadas para o caso de um retorno como cidadão comum. Com uma minuta golpista planejada durante meses e já em andamento, os seus planos seriam de voltar ao Brasil para ser recebido como o herói salvador da pátria nos braços de seus fiéis seguidores que estariam à sua espera para assumir o comando do país após a intervenção militar? Enquanto aguardava o desenrolar dos acontecimentos nos Estados Unidos, colocou outro esquema em andamento. A venda de joias pertencentes ao patrimônio público brasileiro para gerar renda pessoal, criando para si mesmo mais um enrosco criminal que iria ter consequências na vida real e revelava o modus operandi da família Bolsonaro em mais uma tramóia. O desvio ilegal de joias presenteadas por um cheque árabe, avaliadas em mais de 16 milhões de reais para enriquecimento próprio. Após quase 2 anos de investigação, somente em novembro de 2024, um extenso relatório produzido pela Polícia Federal conseguiu conectar todas as evidências de que existia mesmo um plano golpista coordenado e planejado por Bolsonaro com a ajuda de seus mais fanáticos asseclas, envolvendo as criminosas tentativas de assassinato do presidente eleito Lula e seu vice Geraldo Alckmin, além do ministro Alexandre de Moraes. Diante dos desdobramentos das investigações e com a proximidade do julgamento dos acusados na tentativa de golpe de Estado, Eduardo Bolsonaro pediu seu afastamento da Câmara dos Deputados e anunciou que vai ficar por tempo indeterminado nos Estados Unidos. Procurou uma saída de cena para se caracterizar como vítima de uma suposta perseguição que tem sistematicamente denunciado em solo norte-americano. Pouco importa quais são ou quais serão os inimigos da democracia, os inimigos do Estado de Direito. Sejam inimigos nacionais, sejam inimigos internacionais, o país soberano como o Brasil sempre saberá defender sua democracia. O que ele alega ser uma falta de liberdade de expressão é, na verdade, a recusa em ser responsabilizado e criminalizado pela desinformação que patrocina nas redes sociais. Mas suas mentiras têm sido combatidas por brasileiros no Congresso dos Estados Unidos dispostos a defender a verdade e a democracia. The Supreme Court has been a special target of these extremists since 2020.
when it ruled that the COVID policies that former President Bolsonaro planned to adopt were unconstitutional. "I've had enough," shouted Bolsonaro. He actually shouted, "Acabou, porra," which, in respect to the subcommittee, I'm not going to translate. Thereafter, Bolsonaro stood up against judges and even said in rallies that he was no longer going to respect court decisions. In my written testimony, I provide the subcommittee with a more detailed explanation of Brazilian law and why I see claims that Brazilians are living under a censorship regime controlled by a single Supreme Court justice, Mr. Alexandre de Moraes, as nonsense. Is there a crisis in Brazilian democracy and rule of law? If there is, it's not because judges are trying to do their job, imperfect as they might be, as all other human beings. It's because we got very close to a point where judges would have become insignificant, subjugated by mobs unwilling to play by the rules of the game. And this, Mr. Chairman, Ranking Member Wild, is how democracy dies. O que Eduardo Bolsonaro está fazendo agora nos Estados Unidos é crime previsto na Constituição, é crime de lesa pátria. Ele está invocando uma potência estrangeira para interferência nos assuntos internos brasileiros. Isto é crime, está na Constituição, é crime de lesa pátria. Com isto, o bolsonarismo perderá a sua principal retórica, que é a retórica do retorno do patriotismo, porque não pode haver patriotismo da terra estrangeira. Após mais de 2 anos de investigação pela Polícia Federal e das provas apresentadas na denúncia ao Supremo Tribunal Federal pela Procuradoria-Geral da República em 26 de março de 2025, Bolsonaro se tornou réu por atentar contra a democracia e tentativa de promover ruptura institucional. Por unanimidade, os 5 ministros da primeira turma do Supremo tornaram réus Jair Bolsonaro e mais 7 aliados por tentativa de golpe de Estado, todos integrantes do que a Procuradoria chamou de núcleo crucial golpista, a comprovada tentativa de golpe para a implantação de um projeto autoritário de poder tem Bolsonaro apontado como líder da organização criminosa. Esses episódios contra a nossa democracia e contra o Estado Democrático de Direito, ele vai ser marcante dia após dia. Então, todos os dias serão dias da lembrança de tudo o que ocorreu. Ditadura mata. Ditadura vive da morte, não apenas da sociedade, não apenas da democracia, mas de seres humanos de carne e osso que são torturados, mutilados, assassinados toda vez que contrariar o interesse daquele que detém o poder para o seu próprio interesse. Não é para o bem público, não é para o benefício de todos. Ainda sobre o relatório, o golpe só não se concretizou por questões alheias à vontade de Bolsonaro. No caso, a resistência do comandante do Exército, General Freire Gomes, e da maioria do alto comando das Forças Armadas, que permaneceram fiéis à Constituição e exigiram o respeito ao Estado democrático de direito, não dando apoio militar para que Bolsonaro consumasse o golpe de Estado. A imprensa anunciou, encontraram a minuta de golpe do Anderson na mesa do Bolsonaro. Sim! Que eu havia requerido, meu advogado havia requerido, mandou para mim, eu imprimi. Aqueles que defendem a anistia são cúmplices do ataque de 8 de janeiro, são apoiadores da tentativa do golpe de Estado, são a favor do apagamento da memória e da normalização do autoritarismo. Ao invés de defenderem os interesses do povo, saúde, educação, segurança, saneamento e moradia digna, atuam em prol de causas da extrema-direita, com o intuito de justificar os atos criminosos de um projeto golpista de ataque ao Estado democrático de direito. Não é possível ter qualquer clemência com uma tentativa de golpe. Não é possível ter qualquer possibilidade de esquecer que isso tentou subverter a democracia no Brasil, tentou acabar com os poderes constituídos, principalmente o Supremo Tribunal Federal, e isso tentou voltar ao que foi o AI-5, o que foi um período de exceção. O crime de golpe de Estado, apesar de ter o nome golpe de Estado tem um sentido para a ciência política, outro para o direito.
Na ciência política é quando há o put, quando você tem tanque na rua, se toma o poder, etc. Por direito é quando há tentativa da deposição de um governo eleito. A tentativa é o crime. O tentar é o crime. Porque uma vez dado o golpe de Estado, você tem outro regime político e jurídico, já não vai ser crime, não tem como punir. A tentativa de golpe, claro, não era só apenas pessoas nas ruas depredando prédios públicos. Aquilo foi a manifestação mais visível de um plano muito violento, de plano de assassinato, sequestro e quebra do regime. Bolsonaro tem culpa. Ele não precisava estar lá fisicamente no 8 de janeiro. Mas se o Bolsonaro não existisse, não existiria o 8 de janeiro. Mas além disso, acho que algo muito importante é considerar que, do ponto de vista do discurso político ao longo de 4 anos, a difusão de bandeiras antidemocráticas, elas aconteceram todos os dias, à luz do dia, pelas falas do presidente, pelas falas de líderes do governo e, sobretudo, no ecossistema digital bolsonarista. Eu acho muito importante que a gente, de fato, julgue e haja uma punição exemplar para esses atos golpistas, para que seja compreendido que isso não pode voltar a acontecer. A última tentativa de golpe teve sucesso lá em 64, nós vivemos 20 anos de uma ditadura e os responsáveis nunca foram devidamente punidos. A gente teve a Comissão da Verdade, mais recentemente o Estado brasileiro vem reconhecendo alguns crimes como crimes do Estado, mas ainda assim se perpetuou na memória brasileira de que, para muitas pessoas, não houve uma ditadura. A gente não pode deixar que daqui a 10, 15 anos tente se remodelar a narrativa da história, que o 8 de janeiro foi só idosos que estavam passeando pela Praça dos Três Poderes e resolveram invadir. Então, é muito necessário, por uma questão de memória, de verdade e de justiça, que essas punições aconteçam de forma exemplar, sem nenhum tipo de anistia. A tentativa foi criar uma comoção nacional para que, a partir das invasões dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro, o povo saísse massivamente às ruas e pudesse dar um argumento para o Exército intervir pela manutenção da ordem. E essa intervenção pela manutenção da ordem poderia significar a destituição do governo eleito, né, e a restituição do Bolsonaro como governo provisório ou um governo militar provisório que convocasse novas eleições com voto impresso, aí já num regime muito mais duro, né, antidemocrático, repressivo, preparando uma possível volta do Bolsonaro ao poder. Então essa foi a tentativa do 8 de janeiro, gerar uma comoção que justificasse a intervenção dos militares e a volta do Bolsonaro. Chegou a hora de fechar o círculo de reflexões baseado em fatos, culminando no dia da infâmia. Os atentados terroristas ao Palácio do Planalto, ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal falharam em abalar os poderes republicanos. Ao contrário, abriram espaço para a responsabilização exemplar dos golpistas que tramaram contra a Constituição durante 4 anos. Nunca os 3 poderes haviam sido alvo de um ataque como no domingo 8 de janeiro de 2023. Foi uma tentativa frustrada de golpe, que tentou reproduzir o levante do Capitólio norte-americano ocorrido 2 anos antes, inclusive com uma planejada falha no policiamento. O que houve em Brasília foi um atentado ao Estado de Direito, terrorismo, com o intuito de desestabilizar a República, promover a intervenção militar para restituir a ordem e derrubar o governo eleito, além das instituições democráticas, o que abriria caminho para o retorno triunfal de Bolsonaro como salvador da pátria. A democracia prevaleceu. A democracia, ela se constrói no dia a dia e nós que amamos a democracia temos de cultivá-la. Parece-me que esta, sim, é a lição que fica. 8 de janeiro é uma marca de uma cicatriz histórica que não se pode e não se deve esquecer no Brasil. Bolsonaro quer anistia a todos os seus crimes e se coloca como vítima.
vai argumentar em sua defesa que a justiça atua de forma acelerada e implacável no seu processo. Mas isso não diminui a gravidade diante das múltiplas evidências de que havia um núcleo dentro do Palácio do Planalto tramando uma ruptura institucional sob seu comando. E eu aprendi desde cedo, nas minhas instruções militares, que pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Você não pode ter ao teu lado conselheiros dizendo o tempo todo: calma, calma, espere o momento oportuno. Calma é o cacete, pô. Da minha parte, por parte de comandantes militares, ou outro estado do meu lado, nunca se falou em golpe. Golpe é uma coisa abominável. Agora tem sempre os malucos ali que ficam com aquela ideia, né, de AI-5, intervenção militar, que as Forças Armadas, os chefes militares jamais iam embarcar nessa, porque o pessoal estava pedindo ali, até porque não cabia isso aí. Esse é um momento tão surreal que nem mesmo o cineasta Glauber Rocha poderia imaginar dentro do universo do cinema novo brasileiro, quando de forma profética criou uma República das Bananas liderada por um mito, uma terra em transe e um salvador da pátria que, na verdade, nunca existiu. E agora? O que vai fazer? Repressão policial. Em um grande momento do cinema nacional, o filme Ainda Estou Aqui, do cineasta Walter Salles, baseado na obra homônima de Marcelo Paiva, descortinou para o mundo os sombrios porões da ditadura militar brasileira em seus anos de chumbo, com a violência e o desrespeito aos direitos civis que levaram o ex-deputado Rubens Paiva à morte, ao contar a saga de sua esposa, Nice Paiva, vivida pela atriz Fernanda Torres, em busca de respostas para seu desaparecimento em meio às torturas praticadas pelos agentes de repressão. O Oscar de melhor filme estrangeiro deu visibilidade a uma realidade que as novas gerações desconhecem. É esse tipo de governo que Bolsonaro defende. É isso que o ato institucional número 5 permite, o cerceamento de direitos humanos, que criminosos golpistas possam atuar acima da lei e da ordem. É um filme sobre resgate da memória do que foi a ditadura, especialmente para uma geração que não viveu a ditadura, como a minha. O filme mostra os grandes perigos de se brincar com a ideia do estado de exceção, de se brincar com a ideia de que a solução para as crises internas e regulares da democracia seria governar por meio de uma excepcionalidade do tipo da extrema-direita e militarizada. Uma história que o bolsonarismo fez questão de fazer com que fosse esquecida pela população brasileira, né? A história de centenas e milhares de pessoas que foram perseguidas, presas ilegalmente, torturadas e até assassinadas pela ditadura militar brasileira. O fatídico 8 de janeiro vai ficar marcado na história do Brasil como o dia da ignomínia da extrema-direita, fruto da guerra cultural e do discurso do ódio propagado durante os últimos anos e que levaram milhares de bolsonaristas a esse ataque achando que dessa forma estariam salvando o Brasil, vestindo as cores da bandeira nacional. É necessária uma atuação firme e enérgica das autoridades para investigar o caso em profundidade e identificar as ramificações que contribuíram para o ataque, com uma resposta rápida e eficaz do Estado, para garantir que atos de violência política não se tornem um padrão. É imperativo que o judiciário atue com serenidade e firmeza para demonstrar que a democracia não se rende a pressões fascistas. Os efeitos da polarização radical não foram dissipados. E o legado dessa polarização, alimentada pela extrema-direita, não desaparecerá tão cedo. Permanece enraizado nas instituições, no debate político e principalmente na cultura que se desenvolveu nas redes sociais com a intensificação de discursos sectários. O desaparecimento, o definhamento de Jair Messias Bolsonaro tende a fortalecer a extrema-direita e não o contrário. Não apenas isto. A extrema-direita aprendeu a lição. Não basta um líder carismático, não basta uma vocação messiânica. É preciso ocupar os espaços da política. É o que a extrema-direita está fazendo. O verdadeiro projeto da extrema-direita para 2026 não é a presidência da República. Poderá sê-lo
se houver uma conjuntura favorável. O verdadeiro projeto da extrema-direita para o Brasil em 2026 é conquistar o Senado, porque o golpe do Bolsonaro não triunfou, porque não foi possível subjugar e manietar o judiciário. Aí sim, a democracia não estará apenas em transe, a democracia não mais existirá. O que precisamos é de diálogo, de mais tolerância, de reaprender a viver com respeito às diferentes formas de pensar sem violência. O fascismo bolsonarista continua vivo, à espreita de uma nova oportunidade de demonstrar todas as suas qualidades mais ignóbeis. A tentativa de tomada de poder através de um golpe antidemocrático falhou, mas alimentam a esperança de voltar ao comando do país e continuam a atentar contra a estabilidade republicana com seu fascismo velado. A democracia ainda está cambaleante. Uma democracia em transe.